Gostaria que você fechasse os seus olhos e você cantasse esse pedacinho dessa canção. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Mais uma vez. Meus dons e talentos. Cante com toda a força que há no seu ser, com toda a sinceridade que há no seu coração nessas palavras. Não vejo razão. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Essa é a nossa oração nessa hora, Pai. A nossa oração de clamor ao Senhor, a nossa oração de consagração de tudo que somos, de tudo que temos, o reconhecimento de que sem Ti não somos nada, que tudo de bom que há em nós vem de Ti, e a nossa obrigação é devolver para Ti todos os nossos dons e talentos multiplicados, para a honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. E a igreja diz comigo, amém. Amém. Pai, eu preciso do Senhor. O filtro do Senhor. Que nenhuma palavra que não seja a que o Senhor quer que eu diga saia dos meus lábios. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 13. Do 24 ao 30. Jesus estava conversando com os discípulos e Jesus ele falava de uma forma com que todo mundo entendesse. Jesus era muito claro e muito simples nas coisas que ele ia explicando para o povo. Porque tinha pessoas que o ouviam de todas as classes, de todas as qualificações, de todo tipo de estudadas, né? E ele falava muito simples, de uma forma simples, básica, para que todos entendessem. E nós vamos conversar hoje, porque ele já vinha falando uma série de parábolas, e depois dessa ele continua falando mais parábolas. E nós vamos ler sobre a parábola do trigo e do joio. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo?
Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então, os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Amém? O fato de Jesus falar de forma simples, de um jeito descomplicado, é para que a gente não tenha a desculpa de não ter entendido o que ele está dizendo. Ah, eu não fiz porque eu não entendi. E também tira de nós o argumento de que eu não entendi, então não vou passar para frente, eu não sei falar. Eu não sei do que está se tratando a Bíblia, eu não sei, eu não entendi o que quis dizer isso. E o Senhor tem falado com essa igreja aqui há bastante tempo, já tem mais de um ano, um pouquinho, sobre avivamento, sobre recebimento de poder, sobre cumprir o propósito aqui. Essa congregação cumprir o propósito dela aqui nesse lugar. E nós estamos sendo chamados a entender o que Jesus disse, o que a palavra de Deus ensina. E quando nós entendemos isso, nós não temos mais a desculpa de não conseguir falar com o outro, não conseguir espalhar a mensagem do reino, porque a gente não entendeu. Existe hoje YouTube, existe hoje a escola bíblica, existem igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, existem pregadores que dão cursos de estudo bíblico de graça. A igreja precisa começar a se alimentar da palavra de Deus. A igreja precisa se alimentar da palavra de Deus. A igreja precisa, ontem, com urgência. Enquanto Jesus lhes ensinava, ele chamou a atenção nessa parábola sobre o trigo e o joio. Eu vim aqui mostrar para vocês. Acredito que muita gente aqui já conheça isso. Já tem ouvido isso. Mas eu vou falar de novo. A diferença entre o trigo e o joio. A palavra diz que enquanto o Senhor semeou uma boa semente, veio o inimigo e colocou ali uma semente, uma erva daninha. E o muito interessante é que o joio e o trigo são incrivelmente iguais. Eles crescem no mesmo ambiente, no mesmo solo. O joio também cresce mais ou menos 1 metro de altura, o trigo também. O joio recebe adubo, o trigo também. O joio recebe água, o trigo também. O joio está sob a luz do sol, ele está sob o clima, e o trigo também. Todas as circunstâncias climáticas que o trigo passa, o joio também passa. Agora, existem diferenças marcantes e substanciais. Uma diferença marcante e substancial entre o trigo e o joio. O joio, quando ele é colhido, que ele é amassado, ele não tem nada dentro. Só tem casca. O trigo, quando ele é amassado, dentro dele tem semente. Tem alimento. A palavra diz que os servos ficaram intrigados quando viram aquele joio ali. Porque o joio atrapalha a agricultura. O joio atrapalha. O joio é uma erva daninha. Eu estava pesquisando
Meu telefone não vai querer abrir porque ele é pirracento. Ele trava. Eu vi uma matéria sobre a agricultura mesmo. Falando que... Oh, glória a Deus, ele abriu. Falando que como o trigo, o joio, ele atrapalha na agricultura. Vou ler para vocês. O joio, ele é considerado uma das ervas daninhas mais problemáticas no meio da agricultura, porque ele se espalha com muita facilidade. E eu vou ser muito sucinta. O que o Senhor está chamando a gente a atenção hoje? Nós precisamos escolher o que vamos ser. Se vamos ser joio ou se vamos ser trigo. O Senhor, Ele morreu por nós. Ele nos tirou de uma condição de pecadores. Ele nos tirou de uma condição de sujos. Ele nos tirou de uma condição de pecadores imundos. E nos trouxe dessa condição, de um lamaçal de pecado, a sermos príncipes feitos, termos o direito de sermos feitos filhos dele. E o Senhor está colocando à nossa disposição, à nossa frente, a escolha de o que seremos nós, trigo ou joio. Uma característica do trigo é que hoje a colheita é feita por máquinas. Antigamente era feito manual. Mesmo a máquina passando por cima do trigo, que não foi colhido, com um tempo o trigo volta a se reerguer. Também vi essa matéria de agricultura, não tem nada a ver com Bíblia. O trigo, ele tem a característica de ele se recompor, mesmo com a adversidade. E a principal característica do trigo é o alimento. Queridos, o povo está sedento e faminto. O povo está sedento e faminto. E nós que estamos aqui recebendo da palavra e do alimento do Senhor todo domingo, toda terça, todos os dias, porque eu creio que nós não ouvimos a palavra e não lemos a palavra só aqui, né? Eu creio que nós lemos em casa, ouvimos pregações em casa, ouvimos louvores em casa e somos alimentados por Deus, pela água, que é a presença do Espírito, a palavra. Eu quero crer isso, eu creio que nós nos alimentamos em casa. E o trigo, ele é alimento. Depois que ele é peneirado, que a casca sai, ele é alimento. A pergunta do Senhor para a nossa igreja nessa noite é: com qual tipo de alimento nós estamos produzindo para o outro? Nós estamos alimentando alguém? Qual tipo de alimento que nós estamos passando para o próximo? A ceifa, o campo já está branco. Vem ver, tem um hino da harpa. Vem ver, os campos brancos já estão aguardando quem os ceifarão. O problema é que hoje nós estamos investindo, não vou falar nem perdendo tempo, mas nós estamos investindo tempo em convencer o povo que aceitou a Jesus a permanecer crente. Enquanto deveríamos estar lá fora alimentando, gerando fruto e alimentando, sendo trigo. O que está nos impedindo de ser alimento? E a ordem de ser alimento não é para o Daniel, que é teólogo, para o pastor Julianderson, que é pastor, não é para o Adelso, que é pastor, não é para a Rose, que é pastora, não é para o pastor Walter, não é para os líderes de ministério. A ordem de ser alimento é para todos nós.
Quando os discípulos chegaram diante de Jesus, aquela multidão, mais de 5.000 pessoas, e já estava tarde, todos eles ouvindo a palavra ali por muito tempo, e eles, mestre, estão com fome, já está ficando de noite, não tem o que comer, não tem esse povo, vamos dispensar eles. Jesus disse, dai-lhes vós mesmo de comer. Ele não disse, eu vou alimentá-los. Ele disse, dai-lhes vós mesmo de comer. O Senhor Jesus está nos chamando a sermos trigo. O convite de Jesus hoje é, vamos ser trigo. Ele sempre coloca duas opções à nossa frente. Você tem diante de você a bênção e a maldição. Você tem diante de você a escolha de ser trigo ou de ser joio. É uma escolha sua. Saiba que no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser o que falta para nós alimentarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Nós cantamos, meus dons e talentos são para quê? Meus dons preciosos são seus. Eu não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és o meu Senhor. Senhor significa dono. Eu sou escravo dele. Faço tudo o que ele me manda. Agora deixa eu fazer uma pergunta retórica. Deus já te deu uma direção de algo e você disse, eu entendi que Deus me deu, mas mesmo assim eu não vou fazer? Eu não quero. Agora não é o meu tempo. Eu estou machucado demais para fazer. Não estou afim. Tu és meu Senhor, como Ele é o seu Senhor, se Ele me dá ordem e eu não faço? Seminário de batalha espiritual da Armadura de Deus semana passada, tremendo. Eu tive que sair mais cedo porque eu estava passando mal. Eu não saí 7 horas da noite, tá bom? Saí daqui 8h40, com um aperto no coração. Porque a glória do Senhor estava aqui. E o pastor, muito usado por Deus, foi muito sábio em dizer que não adianta revestir da armadura, sapatear, fazer aqui atos proféticos. Tchá! Se você não é fiel a Ele, se você não ama a Ele, você, gente, eu estou dizendo eu também, tá? Se eu não amo a Ele, se eu não sou fiel a Ele, se eu venho aqui, até venho toda terça, ouço o pastor Julie Anderson, ouço o pastor Daniel, ouço quem quer que seja que esteja ministrando aqui. E aí eu sei tudo da Bíblia, faço até perguntas difíceis para eu entender. Mas eu não pratico. Maior do que termos conhecimento é a prática. Não adianta ser aqui o maior teólogo, o maior entendedor de cada vírgula da Bíblia, do contexto bíblico em que ele foi escrito, criado, traspassado e relatado, se não há prática. Somos hipócritas. Hipócritas. E aqui todos nós somos. Estamos lutando contra isso todos os dias da nossa vida. Porque nós estamos aqui na igreja, porque eu não estou aqui na frente porque eu sou melhor que ninguém. Muito pelo contrário, se fizer a conta, talvez eu seja a pior de todos. A questão é, o que você escolhe fazer, o que eu escolho fazer todos os dias, com as minhas debilidades, as minhas dificuldades. Eu escolho me comportar como trigo ou eu escolho me comportar como joio? O Espírito Santo de Deus é lindo e Ele já habita dentro de nós. A partir do momento que nós levantamos a nossa mão, Ele fez de nós seres pequenos e imundos, casa dele. Casa dele.
E temos vindo aqui, ouvido a palavra, lido a palavra e continuado com as mesmas atitudes e práticas, em cima dos nossos argumentos pessoais e baseados na nossa dor. A mesma conduta e prática. Onde há a palavra e a habitação do Espírito Santo, há transformação. Impossível sentir a presença, tocar a presença, ter relacionamento com a presença e não houver mudança de vida. Impossível. Não foi a presença, foi emoção. E não é condicionada a se o pastor me liga, se o pastor me reconhece, se Débora me viu, eu fiz e Débora não falou nada, se Rose me respondeu rispidamente. Não está condicionado à pessoa que está aqui conduzindo o povo, está condicionado ao seu chamado com o Senhor da sua, da minha, da nossa vida. Você não aceitou o Walter, você não aceitou Rose, você não aceitou Julianderson, você aceitou Jesus. Eu escolhi Jesus. Então as minhas atitudes têm que ser baseadas no que Ele fala para mim. Todos nós temos dificuldades, eu tenho dificuldades milhares. Mas a minha luta, a minha oração, o meu pedido de socorro, eu não aceito continuar do mesmo jeito que eu fui antes. Jesus me ama do jeito que eu estou. Ele diz: vinde como estás. Mas Ele nunca te prometeu que vai te deixar assim. Então, se você está aqui dentro dessa igreja, ou dizendo eu sou cristão há 10, há 15, há 20 anos, e não houve transformação nas suas atitudes, no nosso pensamento, no meu modo de agir, quem eu sigo no Instagram, como eu me visto, como eu falo, os negócios que eu faço, se não há santidade, se não há pureza, não está condizente com a palavra. Queridos, Igreja do Senhor, atitude baseado naquilo que nós aprendemos na palavra. Um ponto que eu consegui me libertar e romper foi baseado na palavra e a minha vida emocional. Um ponto, ela rompeu. O Senhor te convida hoje a não ser só leitor, estudioso da palavra, praticante, para que sejas trigo. Sem argumentos pessoais. Sem eu mesmo, meu ego, meu achismo, o que eu penso, o que eu quero. Eu acho um monte de coisa, gente. Não é muita coisa. Vocês sabem de quase todos que eu sou bocuda, falo pelos cotovelos. Mas nada daqui da minha vida, da sua vida, da vida da igreja, o reino não tem a ver com o que eu acho, o que eu penso. O reino tem a ver com o que Ele quer. Que seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Mas eu não tenho amigo aqui dentro. Ninguém fala comigo. Ninguém se relaciona comigo. Você está aqui por quê? Para ser amigo, para ser clube de amizade, ou você está aqui para cumprir seu propósito nesse lugar? Onde quer que o Senhor tenha te plantado, Ele te plantou para você dar fruto, semente que é alimento. 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 Ele nos tirou do lamaçal de pecado. Nos fez como príncipes. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Nos deu uma honra que nós nunca, o mais capaz aqui dentro, é digno de receber. É uma honra
O pastor orou domingo passado sobre termos de volta a alegria da salvação. Querido, se você sofrer aqui de trabalhar, se você sofrer aqui com dores, você sofrer aqui, se eu sofrer aqui com doenças, se eu sofrer aqui porque eu não tenho dinheiro para comprar isso, aquilo, se qualquer miséria que nós sofrermos aqui, não se compara com a alegria de ir morar no céu, de ser salvo por Jesus, de ter uma vida com Ele. A alegria da salvação. Apenas o fato de nós irmos morar no céu, se esse é o nosso foco, nós teremos a alegria da salvação e a nossa vida vai ser mais fácil. Nós não iremos agir baseado nas nossas emoções. Que se eu fosse agir baseado na minha emoção, eu estava lá em casa agora. Não estou aqui dizendo que é fácil, que é tranquilo. Vocês que são os péssimos, eu consigo. Eu sou boa. Não tem ninguém aqui. Nem pastor Walter, nem pastor Roberto, nem pastor Márcio Valadão, nem sei quem lá, quem é sua referência de maior, né? Aí, Spurgeon. Eles lutaram contra a frieza, eles lutaram contra o cotidiano, eles lutaram. Ninguém que está dizendo que foi fácil. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. A diferença, a nossa diferença, dentro da escolha de ser trigo, é que permaneceremos firmes e começaremos a praticar o que a palavra tem nos ensinado. E essa igreja aqui não pode dizer que não tem comida boa nesse lugar. Aqui tem comida e comida com substância. Aqui tem exemplos de superação. Aqui tem exemplos de fé. Aqui tem exemplos de cura. Trigo ou joio? Qual é o fim que nós queremos? Nós, enquanto seres humanos, pensamos muito no agora, somos imediatistas. Ah, mas eu tenho que correr atrás do meu. Eu preciso alimentar minha casa, sustentar minha casa. Para os homens, então, isso é um pouco mais complicado por causa do instinto natural e o dom que Deus deu de ser provedor. O dom e a tarefa de serem provedores. E, queridos, deixa eu contar uma coisa para você. Pastor Julian Anderson, é provedor financeiro apenas a palavra? O papel do homem é ser provedor de dinheiro dentro de casa? Só? É provisão de tudo o que for necessário. Provisão de correção, provisão de amor, provisão de carinho, provisão de afeto, provisão de dinheiro, provisão da brusinha, provisão dos cílios, mas a provisão da palavra, principalmente da palavra. O sonho do meu coração sempre foi a gente ter devocional lá em casa. Meu pai pastor, mas a gente não fazia dentro de casa. Eu me lembro que eu tinha uns 13 para 14 anos, eu fui na casa do namorado de uma amiga minha, com ela, almoçar, e aí ela teve a infeliz ideia de dizer assim, eles eram da Batista. E na minha época, na minha igreja, assembleia, quem era da Batista não era crente, porque não usava saia e blusa. E aí eu fui de boa. Quando chegou lá, minha colega falou assim, ela é da assembleia, filha de pastor. Aí a mãe do rapaz falou, então, ora aí pra gente almoçar. Saiu assim, meu Deus e meu pai. Mais nada. Ficou aquele silêncio, aquele grilo, porque eu não sabia orar. Vergonha de orar. Eu louvo a Deus pelo nosso ministério infantil. Sem recursos,
Essas meninas fazem um negócio de doido. O Senhor prospera o trabalho das mãos dessas meninas, dessas mulheres, do Disseu, que tem ajudado muito, muito no Ministério Infantil, de uma forma sobrenatural. As nossas crianças têm orado, gente, é a coisa mais fofa, o grupo de oração das crianças. Tem uma que ora assim: Senhor Jesus, abençoa a minha mãe. É só ela, leva quase meia hora. Da outra é todas as crianças carentes. Achei lindo, tem duas que oram pelo Rio Grande do Sul. Por quê? Olha o imediatismo. Deu aquele boom do Rio Grande do Sul. Todo mundo ficou com o coração contrito, não foi? Nossa, nós ficamos até sem dormir, não foi? E agora? Quantos estão lembrando que eles continuam em situação de... Agora o boom do momento é a Venezuela, né? Mas aqui, nossos irmãos do Rio Grande do Sul continuam passando dificuldade. A gente nem lembra mais. Precisamos escolher entre trigo e joio. É transformar a vossa mente pela... Transformai a vossa mente pela palavra. Os dois vão ser colhidos. Os dois bebem água, recebem água. Amém? Os dois recebem adubo. Os dois levam chuva, os dois levam vento, os dois recebem o calor do sol. A diferença é a resistência e o alimento. Quero que você feche os seus olhos, se assim você quiser. E faça a sua oração ao Senhor. Senhor, os meus dons e talentos são para te servir. Os meus dons preciosos são seus. Eu não vejo razão na minha vida sem o Senhor. Tu és o meu Senhor, o meu dono e o meu Deus. Assim como o Senhor refina o ouro com fogo para eliminar as impurezas. Assim como o fogo refina o ouro, vem sua obra em mim completar. Até que por onde eu passe, até que o mundo possa ver em mim a sua glória no meu rosto brilhar. Trigo ou joio? Os discípulos pediram a ele para explicar. Versículo 36. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. E Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era. E os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal.
Eles o lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Ele disse que os que são trigos serão colhidos e levados para o celeiro dele. E os que são joio serão queimados no fogo. Como é que eu sei, Débora, pastor Juliano, pastor Adelso, como que eu sei que caminho que eu estou? Como que eu sei que caminho que eu estou? Espírito Santo te conduz em tudo, em todas as coisas. Pergunta para ele. Que caminho que você está? Avalie o que você tem feito com o alimento. Qual tipo de alimento que você tem prestado ao próximo? Qual tipo de alimento que você tem prestado? E quando eu digo próximo, não é o próximo ali, as crianças carentes, é o próximo de dentro da nossa casa. Primeiro lugar, nosso mundo. Depois, o ao redor. Como você tem alimentado, conduzido a sua família na palavra? Como você tem cobrado da sua esposa? Como você tem respondido ao seu esposo? Deixa eu botar na primeira pessoa. Como eu tenho respondido ao meu esposo? Como eu tenho feito aquilo que eu fui chamada para fazer ou não estou fazendo? Qual o tipo de alimento que eu estou fornecendo? Ou eu não tenho alimento nenhum? Joio ou trigo? O que queremos ser? Pai, eu oro ao Senhor nesse momento. Eu oro ao Senhor nesse momento, Deus, pedindo misericórdia ao Senhor. Mas, Pai, eu quero fazer a oração de que eu peço ajuda ao Teu Espírito Santo para que eu chegue ao nível, a um nível maior, a um nível mais alto. Eu sempre irei precisar da Sua misericórdia, mas, Senhor, não no mesmo ponto, Pai. Me ajuda a romper. Me dê força, Senhor, para fazer o que precisa ser feito, na hora que tem que ser feito, não sendo conduzida pelas minhas emoções. Me auxilia, Senhor, a fazer o Teu chamado, a Tua obra, mas em primeiro lugar dentro de mim e dentro da minha casa, e depois, assim, alcançando outras pessoas, até mesmo outros povos, Pai. Senhor, coloca o meu coração no lugar certo. Corrija a rota do meu coração. Corrija, Senhor, a minha intenção. Que o meu coração, que o meu agir, que o meu pensar, que o meu reagir reflita a Tua glória, Senhor Jesus. Que assim seja sobre nossa vida, Pai, hoje e sempre, para que possamos entregar ao Senhor o fruto do Teu penoso trabalho naquela cruz. Para que o Seu trabalho de morte, de uma morte terrível, de uma morte humilhante, não tenha sido em vão, Deus. Possamos entregar, Senhor, o resultado do Teu trabalho naquela cruz, da Sua morte, que é a nossa vida, a Sua vida sendo refletida através de nós. Em nome de Jesus. Ser conosco sempre, sempre, sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.